Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate. A leitura é um hábito para 56% da população, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto ProLivro em 2016. De acordo com o IBGE, existe uma biblioteca pública para cada 30 mil habitantes, sendo 7.166 cadastradas no Sistema Nacional de Bibliotecas do Ministério da Cultura. 2018 ficou marcado por uma crise no mercado de livros no Brasil. A Livraria Cultura, ali na Avenida Paulista, um dos lugares mais fantásticos de São Paulo, pediu recuperação judicial e a Saraiva, outra grande rede de livrarias, anunciou o fechamento de 20 unidades. A situação nas editoras também não é das melhores. Neste programa, nós vamos entender o que causou essa crise e quais são as carências na formação de leitores e na manutenção das empresas do setor. Participam conosco Igor Mendes, comunicólogo, especialista em comunicação estratégica, tem formação como editor de livros, gestor do Clube Leitura de Assinatura de Livros. Marília Paiva, bibliotecária, mestre e doutora em Ciência da Informação, professora adjunta da Escola de Ciência da Informação da UFMG. E Leida Reis, jornalista, criadora do Clube do Livro Infantil Solidário e proprietária da Páginas Editora. Alegria tê-los cá. Eu acho que já é primeiro necessário fazer uma identificação entre nós e acredito que muitos dos telespectadores que ficaram depois dessa minha chamada, que são leitores. Nós não causamos, como leitores ávidos e consumidores de livros que somos, esse déficit, essa crise grave do mercado. Igor, o que aconteceu, cara? Bom, é uma pergunta bem difícil, né? Porque é uma série de fatores, né, que a gente teve aí, principalmente nos últimos 2 anos no Brasil, né? A gente juntou um momento de crise econômica do país, né? Então, querendo ou não, nesse momento as pessoas começam a tomar decisões de consumo, então elas priorizam o que é, de alguma forma, para a sobrevivência ou para a subsistência delas. Em segundo lugar, a gente tem um mercado que, de alguma forma, por alguns anos foi focado em vendas que muitas vezes tinham descontos na venda do livro irreais, assim, que não conseguiriam sustentar os negócios de livraria ou de literatura, as editoras. Então, passou a ser insustentável. E, em terceiro lugar, a gente não teve um grande avanço, digamos assim, em número de leitores no país. A gente está, em alguns anos, já um pouco estagnado nesse sentido. A gente tem aí quase 60% do público brasileiro que se diz leitor, que gosta da literatura, mas tem alguns questionamentos. O quanto que esse leitor, quantos livros ele lê, que tipo de literatura, como ele lê. Então, o mercado ele não conseguiu enxergar muito bem esses 3 cenários e não conseguiu ler esse cenário para poder sobreviver de uma forma mais saudável. A gente tem alguns casos que descobriram, né, como os clubes de assinatura, que foram formas bem exitosas durante esse período, que cresceram bastante a despeito das livrarias tradicionais, que descobriu essa veia de construir um leitor, construir uma forma de ler com rotina, livros novos, a novidade. Então, esse mercado cresceu aí, mais do que triplicou em 3 anos. Marília, até como presidente do Conselho de Biblioteconomia, eu vou insistir um pouco nessa primeira colocação e colocando o telespectador nesse contexto, né? O que aconteceu para esse lugar que eu disse com tanto carinho, porque visitar a Livraria Cultura, até para os meus meninos, o Felipe de 5 e o Davi de 11, opa, nós vamos lá naquela loja de livro lá de São Paulo, que é maravilhosa, né? O que aconteceu, Marília? Olha só, a minha visão como pesquisadora e bibliotecária é um outro ponto que nós não nos preocupamos, né? Nós como sociedade falando. As editoras venderam durante décadas, algumas décadas, cada vez mais, milhões para o governo federal, né? Por meio do Plano Nacional de Biblioteca na Escola, o Plano Nacional do Livro Didático, etc. Apenas para lembrar para o telespectador, né? O governo é um grande comprador de livros didáticos. Sim, didáticos e também literários, do Programa Nacional de Biblioteca na Escola, PNBE. Só que, enquanto você está vendendo livro, né? Estou dizendo agora, estou fazendo uma certa crítica aos editores, ninguém se preocupou de estar formando leitores.
Então, os livros estão sendo enviados para as escolas não têm bibliotecas, as escolas públicas geralmente não têm um bibliotecário coordenando a biblioteca é um amontoado de livros, uma pessoa não qualificada está lá, muitas vezes até uma excelente professora, mas não qualificada para a biblioteca, para essa mediação, para essa curadoria, né? Que é o nome que se usa muito hoje. Então, quando o mercado arrefeceu e o governo começou a comprar menos, cadê o leitor que buscaria esse livro de qualquer maneira? Nós não nos preocupamos em formar leitor. Então, eu vendi livros e não procurei Despejou saber. livro em escola. Não procurei saber sobre as bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas, né, que não recebem nada, mas eu não me preocupei com isso. E não formei leitor. Esse leitor que eu não formei, agora que ele poderia buscar por ele próprio, ele não buscou porque ele não se tornou um leitor. Então, assim, é uma tragédia na nossa formação de leitores. Veja que o nosso Plano Nacional de Educação, a meta número 1 é erradicar o analfabetismo. Nós estamos nesse patamar. Sim. É um patamar inaceitável. Então, esse país, que é a meta número 1 é erradicar o analfabetismo, vai ter leitores, compradores aos milhões? Leila, o que aconteceu, na sua opinião? Olha, eu acho que essa questão, especificamente da cultura e da Saraiva, ela tem que ser vista com certo cuidado, porque eu concordo, né, com o Igor e a Marília, mas eu acho que não tem a ver com essa situação, né, de um país que tem poucos leitores, de um país que não criou o hábito de leitura, porque até hoje não investiu na educação, né? E a leitura é o primeiro ponto da educação. Eu acho que são situações bem específicas, né, de problema de gestão mesmo. Eu tenho ouvido analistas do mercado falando que são 2 livrarias que apostaram em mega stores, né, em outros produtos que não um livro. Deixa só a gente contextualizar, né, Leila, assim, é até bacana de você colocar isso agora para a gente poder voltar, né, e fazer uma roda dessa primeira dos pontos que chamamos. Grandes livrarias se tornaram grandes magazines. Sim. Né? Se eles sabiam vender livro... E não se preocuparam tanto com o livro, que seria... Aí virou uma loja de DVD, virou um negócio... Exatamente. E enfrentam hoje a concorrência da compra pela internet, né? Veio a Amazon em 2014, né, com uma compra facilitada e com grandes promoções também. E hoje... a todo mundo vendendo na internet. A própria leitura, eu estou sabendo que vai voltar a vender também, retornando também as vendas pela internet. As editoras, grandes ou pequenas, criaram suas... Leila, como empreendedora, Suas lojas né, assim, de uma pequena... eu me lembro de ali perto do Natal, o Rusty Marcelini, que é colunista de culinária da CBN, de gastronomia, uma pessoa... Rusty, um abraço. Adoro escutar você no rádio, Rush. Você tem um ouvinte fiel. Ele estava divulgando que sentaria na livraria da cidade ou da Travessa, numa dessas livrarias, ele receberia as pessoas ali. É algo aconchegante, é gostoso. Centro de Buenos Aires, aquela região ali, perto da 9 de julho, pessoas sentadas com livro velho, sabe? Um sebo, lojas de livros velhos. As pessoas sentadas para tomar um café ali. Leila, por que isso perdeu, será? Mas será que perdeu? Por exemplo, a Travessa é um exemplo de uma livraria que continua apostando, né, no livro e que está crescendo, né? Com a loja agora, com a segunda loja em São Paulo, com a loja em Lisboa, né? A própria leitura hoje é um sucesso no Brasil, tem mais de 70 Vamos apertar livrarias. Vamos apertar o Igor né? para dizer para ele assim, a livraria da Travessa ela é mais aconchegante, sem aquele tanto de tela, de DVD, né? Assim, faltou, Marília, um pouco disso. A livraria também acabou errando, o negócio talvez errou, de transformar algo que era aconchegante, gostoso, em uma coisa muito barulhenta, muito venda de fast shop, assim. Nós todos nos iludimos com as tecnologias e aí no cotidiano também, né? Paramos talvez de dar presentes, livros... E começa a dar, né, esses gadgets que a gente chama, que estão à venda lá, e aí lá tem mais um acessório disso, acessório daquilo. Perdemos, sim, até como sociedade, nos distraímos com essas coisas e perdemos esse foco. Hoje a livraria faz esse reconhecimento que a Leila está apontando? Sim, na verdade a gente sempre entendeu que o principal foco da leitura é livro. Hoje
60%, quase 60% da nossa venda é de livro. Então, se você entrar numa loja da leitura, por exemplo, o piso de loja é principalmente livro. Assim, você vai a entrada, os lançamentos, o foco da loja é em livro. Aquele cantinho das crianças ali. Isso. A gente tem os outros que são complementares, como papelaria, como os nossos eletrônicos não são eletrônicos como notebooks, tablets, são periféricos, são formas complementares de trazer o consumo do livro. Então, a gente acredita muito no livro como o foco principal e acreditamos muito em eventos. Assim, a gente tem, se vocês entrarem, por exemplo, no site da leitura, a gente tem a agenda de eventos no Brasil todo disponível, porque a gente acredita muito nisso. O livro ele só vai conseguir entrar na casa das pessoas a partir do momento que elas têm uma experiência com ele. A experiência com o autor, uma experiência de contação de histórias. A experiência faz parte da vida do livro. E por isso que a gente decidiu investir em clube de assinatura, porque a gente está levando a experiência da literatura, do exemplo de ler para dentro da casa das pessoas. Então, a gente acredita muito nisso. Mas o mercado, eles nos propõe algumas questões que têm que ser atendidas de certa maneira, né? Então, quando a pessoa vai na livraria, muitas vezes ela está buscando outros consumos auxiliares. Então, a gente, na verdade, está buscando atender o cliente de uma forma mais completa. Mas a gente acredita muito na papelaria e na livraria, que sempre foi a história da leitura, né? A leitura, principalmente em Belo Horizonte. Cortando o Igor, mas também complementando essa discussão, uma coisa que falta na grande livraria e que tem na pequena é o livreiro, né? Aquele livreiro que lê, aquele livreiro que conhece né? O estilo, que consegue chegar para você e indicar um livro. Você conhece esse aqui? Você procurou um? Você conhece esse de cá? Eu mesma conheci muitos autores por meio de um livreiro do Café. Deixa eu caminhar para o intervalo e a gente vai depois. Eu me lembro agora do Jair, proprietário da Copec, do primeiro andar da Fafiche ali, quase na Letras da UFMG. Ô Jair, você é livreiro dos bons, hein, cara? Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.